que se recebe. E neste recebimento você consente que Cristo é um senso generoso e Deus é solidário para qualquer um. E que teus feitos são atitudes, mas que teus fatos são sim o verdadeiro berço e manjedoura do que é de bom e do que te faz melhor, amar por si só. Louvamos ao dia que o ser humano, dentro do seu grau de consciência e dentro, assim, da sua prudência interior, aos poucos, sem desfazer dos seus apegos ou apelos, dos seus pragmatismos ou dogmas e até mesmo filosofias religiosas, possam conceber este tipo de Cristo vívido e vivo dentro de si, e respeitando, enquanto, sempre e sempre e sempre, a forma do Cristo se manifestar, mediante ao olhar e mediante a metafísica do pensamento, sentimento e emoção, na vida de qualquer um. O respeito é o desígnio. O respeito é o desígnio de todo aquele que serve. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, criptos. Bom dia. Gostaria de saber o seu ponto de vista e pela sua observação, qual é as maiores decepções nossas em relação à realidade do mundo espiritual? Porque, né, temos diversas ideias, né, de como é o mundo espiritual. Depende muito também das nossas crenças religiosas e de certo modo, né, do pouco que eu sei, o que a gente acredita, de certa forma, se torna, entre aspas, uma certa realidade. Mas eu creio que existe também a nossa realidade que cria outra realidade até certo ponto, mas existe talvez uma realidade que seria a verdade, né? Não sei se me fiz compreender. Você poderia falar sobre isso para a gente, por favor? O ser humano, na grande maioria, vive a realidade espiritual que sustenta durante uma vida e perante a realidade que ele tanto lê e que ele assim credibiliza como algo evoluído ou como algo diabólico, evoluído. Eu posso garantir que a verdade do plano espiritual não é espírita, isso com certeza absoluta. Em grande maioria, não. Quase 95% da humanidade espiritual não é espírita. Também não é umbandista. Também não é católica. E aqueles que foram e não tiveram, abre aspas, fé raciocinada e amor próprio, hoje são os primeiros a estar no umbral chorando e ranger os dentes. Não porque foram espíritas ou religiosos, seja de qual religião for. É porque deram com os burros na água quando começaram a ver o outro lado da moeda, que também é moeda, mas é outro. Eu estou lhe explicando, menina. Eu fiz um comentário aqui há uns anos atrás e vou fazer de novo. Quando esse menino, com 3 anos e 8 meses, teve o seu primeiro manifesto, nós nos interessamos muito porque nós vimos o irradiar do caboclo Pena Branca e a naturalidade dos laços psíquicos mediante o casamento fluídico. Obviamente já estava tudo combinado e nós termos um trabalho com ele. Mas eu precisava sentir. No momento que isso ocorreu, com 6 anos para 7 anos, foi meu primeiro manifesto nele. Eu posso lhe garantir, muito mais confiável do que agora. Não porque agora ele está se fingindo, não. Eu estou falando em processos mediúnicos sérios. Não estou falando de canalização consciente, nem de mediunidade consciente, que particularmente, ao meu ver, são muito mais aceitáveis no dia de hoje. Mas para isso, necessita ética, caráter e conduta do seu medianeiro inaquebrantável. Digo entre os mentores e os médios, ou até mesmo obsessores. Afinal, hoje está tudo moderno, não é mesmo?
Tendo isto em pauta e também grifado, nós entendemos, menina, que quando este médium não tinha muito conhecimento literário, ele ainda tinha um coração genuíno de uma criança, a educação compensava a falta de não conhecimento, porque mediante o arcabouço mediúnico, nós não líamos apenas a vida dele, Edson Rosa, mas qualquer mentor que se diga mentor pode ler o arcabouço da alma, que seria como se fosse uma biblioteca de conhecimento vasto de todas as existências de um espírito em dada esfera, ou até mesmo em outras. Dava-nos mais trabalho? Sim, mas ao mesmo tempo a comunicação era muito mais distinta e límpida dos aforismos, pragmatismos, dos costumes e do religiosismo exacerbado e da visão espiritista ou espiritualista que até então o médium não tinha. Hoje, ele tem mais intelectualidade, até digo, uma certa boa vontade. Entretanto, nós temos muita dificuldade de falar algumas palavras, e não é pela dislexia, é pela pressa do psiquismo dele querer despontar mediante o aforismo da sua razão e da sua verdade, da sua emoção, a comunicação de nós espíritos que não damos muita emoção, não descartamos da razão, não precisamos de aforismo, nem de pragmatismo, nem de religiosismo, mas confiamos em paz, em amor incondicional, no divulgar do amar sobre tudo e todas as coisas, de que qualquer espírito responsável e assim abarcando o bom senso pode desfrutar mediante uma informação. Em suma, nós não pedimos credibilidade a ninguém que nos ouve. Entretanto, são só palavras. Isso com este médium. Falo dele para não falar de outros, mas posso garantir, todos os manifestos mediúnicos não devem ser 100% confiáveis pelos que ouvem. Devem ser estudados, devem ser analisados. Porém, as pessoas hoje fazem uma coisa muito interessante. Eu vou ler um artigo, eu vou falar com uma entidade, ou eu vou, de alguma forma, ouvir algum tipo de palestra ou algum tipo de comentário. Porém, eu vou ouvir com o ouvido religioso. E eu vou perceber com a percepção espiritual mediante aos moldes da doutrina, ou da teologia, ou da filosofia que eu sigo. E se esse espírito for bem intencionado, for até um espírito de luz, provavelmente ele vai ser dado como um penso sábio, porque ele não vai seguir as diretrizes que até então eu sigo. Só isso já atrapalha muito qualquer tipo de comunicação louvável. Imagina aquelas que não são confiáveis. Obrigada. Porém, eu posso garantir a vocês que no plano espiritual as realidades são muito ainda encharcadas de religiosismo mediante o psiquismo. A natureza não dá saltos para ninguém. Até a dimensão que vocês conhecem como nosso lar, o religiosismo ainda é muito aferrado. Porém, por mais que alguns ministros e alguns seres espirituais, de uma forma lenta, mas não menos contínua, vão cortando as hastes de excesso, de apegos, de pragmatismo e de dogmas. É um trabalho lento, porque as pessoas, muitas das vezes, elas se apegam muito mais no pragmatismo dogmático, filosófico doutrinário, teosófico e religioso, de que realmente os ensinamentos límpidos do amor incondicional e fraterno e universal do mesmo Cristo que seguem. A natureza não dá saltos. Por isso que muitos são chamados, mas da sua intimidade, muito poucos se escolhem. Então ficam no plano espiritual abaixo do médium, que vocês chamam de astral superior, mais humildemente eu digo abaixo do médium, trabalhando em prol dos espíritos que ainda se encontram nos umbrais, ou nas suas afirmações fixas, nas suas dores e sofrimentos, moldados e montados pelos seus próprios apegos, e muitas das vezes chafurdados pelos excessos dos seus desvairis.
mediante aos instintos e mediante ao afrorismo das suas submissões cheias de fascínio. Nós respeitamos isso. Já em esferas que são circundantes a este planeta, realmente superiores, não existe o que vocês chamam de religião, e nem muito menos tem o olhar que vocês dão à mesma doutrina louvável espírita. Isto, creio eu, que não ofenda a ninguém que realmente estuda os parâmetros doutrinários. Vocês entendem? Quando eu falo nesse sentido, não quer dizer que os espíritos de luz não falam, como um Bezerra de Menezes, um Tarso de Souza, Dias da Cruz, ou até mesmo uma Meimei. Por que não dizer um caboclo da Sete Encruzilhada? Ou por que nem dizer até um Exu Tranca-Rua, ou os espíritos que se manifestam? Muitos até hoje utilizam arquétipos por respeito às dimensões medianas sobre essa orbe, para que vocês, de alguma forma, se sintam mais à vontade, mediante os seus mesmos apelos doutrinários e religiosos, para se debruçar não só como um exercício de fazer o bem, mas para começar a se reacordar na manjedoura de se fazer melhor, que é na sua intimidade, louvando a paz pelo que se faz generoso e doando-se à bondade, porque em si já se faz solidário. Isto já é uma esfera de profundidade da alma e de lapidez de espírito muito mais além de uma simples prática de caridade ao outro. Mas isso sim é a verdadeira prática para si mesmo, leal, que vai a quem você é, espírito além de imortal, mas espírito perfeito que ecoa mediante o eterno, no senso mais límpido em Cristo, o cósmico, na sua divina santa paz, jovial e genuína. Está escondido. Criptos, quando vocês falam assim, a natureza não dá salto, remete muito, né? Que é uma questão muito natural, a nossa, a palavra que eu vou empregar aqui, evolução. E me lembra intuição e também o sentir, né? Não sei se não é bem intuição, primeiro veio os instintos, né? Tem a intuição e o sentir. Eu creio que deve ter alguma diferença sobre eles também, ou até uma certa evolução. Mas no meio do caminho nós vamos nos desconectando, né, disso. Aí, na minha visão, pelos estudos aqui, principalmente, eu vejo que é no silêncio que vamos entrar em contato, né, com este sentir. E parece que não anda da forma de como a gente percebe o que é ser sábio, essa sabedoria, que até a gente, quando fala de sábio, a gente interpreta realmente pessoas até com um olhar mais primitivo, que parece tão natural aquele sábio, e é tão difícil a gente hoje observar alguém e denominar como sábio, como algo natural da alma dele. Poderia discorrer alguma coisa sobre isso, por favor? O ser humano bem-intencionado, de várias doutrinas e filosofias e teologias e religiosismo, quando é bem-intencionado, e nós terminaremos hoje, pelo menos a minha parte, nessa sua colocação, por gentileza. Nós entendemos que, enquanto você ficar na margem da intuição, você fica mediante a palairagem daquilo que você tem como lapidação moral. E como, de alguma forma, você se tem como nutrir, ético no quesito a elevação espiritual. O intuir faz isso. Eu intuo. Então, para que eu transmute padrões, eu preciso vencer os dragões dentro de mim. E para que eu transmute padrões, eu preciso, de alguma forma, tolerar a ignorância alheia. Eu estou sendo bem prático e com todo respeito. Estou apenas tentando me fazer ser entendido. Não aceito.
Então, em qualquer filosofia religiosa, quando você começa a sair de um padrão comum, que é buscar a espiritualidade por dor e sofrimento, ou religião porque sofre e dói, em dada vertigem da consciência ou do psiquismo humano, nós entendemos que o outro nível é a intuição. A intuição é um conjunto de tudo aquilo que você sabe, ou pelo menos concebe pela inteligência lógica, que há em dado lugar, que houve em dado tempo e que é no estado de agora, mesmo que não seja próximo ou que não esteja com você, mas você sabe que aquilo existe. Então você vai à procura, ou você de alguma forma se desleixa, ou você também de algum jeito busca a tal proposta mediante a sua funcionalidade, que você até então, de forma determinada e resiliente, quer se definir. Paz, gente, humano, sóbrio e lúcido. É louvável, mas é a grande maioria. Entretanto, quando você começa a sair deste pradão de intuição, você começa a ser fecundado para dentro, não para fora. Aí já não é mais o que você busca. Aí é simplesmente aquilo que você se encanta porque você sente sem precisar dar sentimentos. E você raciocina sem ter o subsídio de momentos que lhe provê pensamentos comparativos. Mas você não deixa de ser um ser onisciente, exclusivo, mediante a atividade científica e quântica de por dentro da sua integridade humana ser convicto do que faz. Quando você tem essa convicção, você sai das margens da intuição e mergulha na inspiração empática, que nada mais é de que Deus operando por dentro dos seus fatos e de alguma forma ecoando naturalmente pelos seus atos de exemplo. Nesse exato momento, as religiões deixam de ser tão necessárias como bengalas, mas você não desfaz da necessidade de bengalas filodoutrinárias, religiosas, pragmáticas e até mesmo dogmáticas dos outros. Consequentemente, quando você fica muito mais inspirativo de que intuitivo, o espírito admoesta o ego. E a alma convida a mente humana e a consciência a progredir em paz para dentro. Quando isso ocorre, todos os seus atos são em nome do Cristo. Não o Cristo filosófico, o religioso, nem o Cristo espírita, o espiritualista, mas o Cristo fraterno, em espírito eterno, que credibiliza por si só um portal de luz. Portal este de luz que muitas das vezes pode ser falho, certo e errado, mas que tem como convicção não apenas religiente e determinada, mas muito mais de que prudente, é convicta. Muito mais de que inteligente, é absoluta. Muito mais até mesmo de que sábia, porque é sabiente, porque dentro de si criou esse tipo de resistência, além da resiliência, mas reside em si essa prudência de paz inaquebrantável que busca a perfeição. Esse senso não é intelectualizado, nem muito menos precisa ser moralizado através dos moldes das buscas exteriores, mas simplesmente ele é fixo, imóvel por dentro de si. Sendo assim, o ser humano começa a perceber que os caminhos do Cristo é a simplicidade de ser. E os caminhos designados a uma verdadeira filosofia que ajude ao outro, mas que se reformule por si só, é a humildade de estado de espírito. Quando essas duas coisas se coligam, a caridade não é as tuas ações doadas, é sua presença em estado fixo ou perambulante na vida próxima a qualquer cidadão. A sua caridade passa a ser não o que você dá, passa a ser a forma que você atua, mediante ao ser humano que você é, e perante ao humano, homem de bem ou mulher de boa vontade, que você doa a qualquer um. Assim, a sua maior caridade
é de via dupla, porque tudo que você dá, você nutre. Então é dando que se recebe. E neste recebimento você consente que Cristo é um senso generoso e Deus é solidário para qualquer um. E que teus feitos são atitudes, mas que teus fatos são sim o verdadeiro berço e manjedoura do que é de bom e do que te faz melhor, amar por si só. Louvamos ao dia que o ser humano, dentro do seu grau de consciência e dentro, assim, da sua prudência interior, aos poucos, sem desfazer dos seus apegos ou apelos, dos seus pragmatismos ou dogmas e até mesmo filosofias religiosas, possam conceber este tipo de Cristo vívido e vivo dentro de si, e respeitando, enquanto, sempre e sempre e sempre, a forma do Cristo se manifestar, mediante ao olhar e mediante a metafísica do pensamento, sentimento e emoção na vida de qualquer um. O respeito é o desígnio. O respeito é o desígnio de todo aquele que serve. Obrigado.